Olá, pessoal! Hoje nós voltamos aqui para conversar sobre história, filosofia, na perspectiva da espiritualidade. Eu espero que você já tenha visto o vídeo sobre Pestalozzi, Allan Kardec, que eu falei um pouco sobre a trajetória de Hippolyte Léon Denis Arrivai. Esse vídeo é muito rico, muito importante, para que a gente possa compreender, antes mesmo de usar o codinome Kardec, Allan Kardec. Hippolyte era um grande sábio, cientista, pesquisador, pedagogo, linguista. Vale a pena você conferir este vídeo, porque nós vamos falar hoje sobre duas meninas que também representam o princípio do espiritismo no mundo, que são as irmãs Fox. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico em que elas viveram e vamos resgatar aqui o que Emmanuel nos traz sobre o século XIX. Porque nós já estudamos a Revolução Francesa, nós já estudamos a Revolução Industrial, e essas revoluções que aconteceram no século XVIII vão dar uma nova direção para o século XIX. Porque o século XIX é o amadurecimento dessas relações que surgiram no período do século XVIII, como, por exemplo, a Revolução Francesa, porque os países na direção dos Estados Unidos, que foram os primeiros a se tornarem independentes, também buscaram a sua independência. E nós já fizemos aqui também o nosso vídeo sobre a independência do Brasil, não é? Muito importante, com grandes revelações espirituais, sobre o acompanhamento de Ismael, de Jesus, na frente da independência do Brasil, contribuindo para que nossa independência fosse uma independência com menos violência, com mais compreensão e mais harmonia, apesar de reconhecermos que houve também grandes lutas no Brasil. Então, este vídeo, que vai trazer um pouco do século XIX, vai trazer esse amadurecimento. Porque também a partir da Revolução Industrial, a ciência, a tecnologia, elas vão se ampliando. E o século XIX é marcado por um grande impulso na direção das melhorias na comunicação, na direção das melhorias da ciência, da medicina, não é, da física, da química. Então, essas ciências, esses saberes que foram construídos lá no século XVIII vão caminhar muito fortemente pelo século XIX e vão desaguar no século XX com essa grande mudança do mundo que a gente vem aqui observando. É descrito no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Nós vamos trazer aqui de novo esse olhar espiritual do nosso querido Emmanuel, não é? De psicografia do Chico Xavier, esse livro. Então nós vamos trazer aqui como o século XIX traz essa mudança para a humanidade. Então, retomando o progresso da arte tipográfica, aqui é um trecho que Emmanuel traz no Caminho da Luz. Olha aqui, ó, página 185 do livro A Caminho da Luz, aspas para Emmanuel. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circundantes, revistas e jornais numerosos. Então, a arte tipográfica é o desenvolvimento dos livros. As bibliotecas, os livros, as revistas tomam um grande impulso nesse período. Em todo o mundo, as pessoas passam a ler as notícias que chegam com mais velocidade nos locais, por causa do grande desenvolvimento dessa indústria de livros e revistas. E é muito comum nesse período as pessoas se reunirem em um café, uma casa de família, num sarau, para ler as notícias juntos, já que nem todos sabiam ler. Mas essa prática vai fazendo com que as pessoas
fiquem mais atentas ao que está acontecendo no mundo. E qualquer notícia que seja importante toma rápida conotação no mundo inteiro, fazendo com que várias pessoas compreendam o que está acontecendo. Isso foi muito importante no século XIX. E ele continua aqui, nesse livro. A facilidade de comunicações, como o telégrafo, as vias férreas, estabelece o intercâmbio direto dos povos. Olha aí a importância que ele destaca também dos trens, porque lá no início da Revolução Industrial, nós vamos ver a máquina a vapor e vai impulsionar os trens de ferro. Mas na medida em que vai ampliando esse saber, essa tecnologia, as vias férreas vão cortando toda a Europa muito rapidamente. E o século XIX vai ter esse perfil. As pessoas vão poder viajar de trem, fazer rapidamente uma viagem que antes era feita em carruagens e que poucas pessoas tinham acesso. E também é muito importante a gente perceber o invento do telégrafo, que era aquele instrumento, não é, que lia a mensagem através de sinais, de batidas. E esses sinais vão virando um código que vai permitir a compreensão também da mensagem, fazendo com que as pessoas possam ir a um local e mandar um telegrama para um local bem longe, chegando muito mais rápido do que uma carta. Então, esses dados são muito importantes para o que nós vamos estudar agora. Então, aqui ele coloca também, olha, o laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surge o telefone, o fonógrafo, aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia, encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza, estuda-se a teoria atômica, a filosofia, não é? E assenta-se bases definitivas como a anatomia comparada. Então vejam o século XIX dando seu salto tecnológico de grande importância para a humanidade. Mas não é só aí que o século XIX se destaca. O século XIX também se destaca nas ciências sociais, que vão tomando uma conotação bem mais materialista, já que vão negar toda e qualquer referência à velha tradição católica, que para estas pessoas que são cientistas é obsoleta, fazendo com que eles não queiram nem pesquisar nada que não seja passível de ser comprovado em laboratório. O racionalismo cresce muito no mundo. O pessimismo se alastra em relação à vida após a morte, a crença dos santos, as crenças nas escrituras sagradas. E os cientistas, cada vez mais racionalistas e mais materialistas, vão se afastando desse saber espiritual de grande importância para a humanidade. Saber espiritual este que a Igreja Católica se afastou quando se aproximou dos interesses de poder, dos interesses políticos, foi se afastando aos poucos da essência do cristianismo, que fala da amorosidade entre os povos, da harmonia, do bem comum, da caridade, da simplicidade, daquelas lições que Jesus trouxe para a humanidade há 2000 anos atrás. Então, esses cientistas vão construir um pensamento social também voltado para essa concepção. E aí nós vamos ver um grande afastamento das questões de espiritualidade. Neste caso, aqui Emmanuel também cita nesse livro essa questão. Vejam só. Olha aqui, ó. Na página 186, ele já traz essa fala.
as ciências sociais. O campo da filosofia não escapou à sua torrente renovadora, aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma, o ascendente dos dogmas absurdos da igreja. Tá vendo? Como eles colocam sempre essa reflexão espiritual ligada aos dogmas da igreja. E aí eles passam a rechaçar toda e qualquer ideia de espiritualidade. Aí ele continua aqui, ó. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência natural e materialista. Então, tudo que não era possível ser comprovado foi rechaçado. E aí houve uma negação a Deus, uma negação à vida após a morte, uma negação a qualquer outro princípio espiritual que não fosse o materialista. Aqui ele continua: Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas. Quer dizer, confirmam o que Emmanuel fala do pessimismo, não é? Não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. Apesar desses filósofos terem sido sinceros na sua busca pela verdade, existiu realmente esse aumento do racionalismo e do materialismo. E nós sabemos que é muito complicado essa questão para a humanidade, porque as religiões, de uma certa forma, são lastro de equilíbrio de toda uma humanidade. E na medida em que se tira essa perspectiva da religião, da realidade espiritual, o homem se perde e passa a buscar a depressão, a buscar os desejos imediatos, não é? A buscar a corrupção, a buscar os caminhos que negam os princípios virtuosos, se afastando cada vez mais desse eu superior que alimenta a alma e nos faz crescer e perceber a nossa essência verdadeira, que é sermos partes da divindade. Então, essa separação racionalista materialista vai fazendo com que esse homem se afaste, e aí nós vamos ver a multiplicação da violência, a multiplicação dos assassinatos, a multiplicação da corrupção e principalmente do suicídio. Se você pegar aquele livro que nós temos, o livro espírita, Memórias de um Suicida, aquele espírito que traça a sua trajetória espiritual confessa que ele se envolveu com a filosofia materialista de tal sorte que, em não acreditando em uma vida após a morte, em não percebendo a realidade da vida espiritual que norteia toda a caminhada da humanidade, a fim de mostrar que existe uma lógica, uma razão de ser e uma razão de estarmos aqui reencarnados, este autor descreve a sua trajetória, o seu engano, o seu desalento e o seu sofrimento magnânimo após a morte, a partir do suicídio. Então, esses teóricos materialistas vão jogar a humanidade num niilismo materialista muito prejudicial à caminhada evolutiva da humanidade. E nós vemos claramente, nesse período, surgirem situações, inclusive Kardec, não é? Vem trazer para a humanidade essa revelação maravilhosa que é a doutrina espírita. Nós vimos lá no vídeo sobre Kardec, como ele começa a sua pesquisa, e hoje nós vamos falar um pouco de um fato que aconteceu nos Estados Unidos, que Emmanuel cita aqui para a gente, como um fato verdadeiro, como um fato que representou o início do espiritualismo moderno
para a humanidade. Aqui na página 187, né? Emmanuel fala o seguinte. Vou primeiro falar para vocês como é, mais ou menos, para vocês entenderem. Emmanuel diz que diante da situação imperante e crescente do materialismo, a espiritualidade maior que acompanha a humanidade, que acompanha os passos da evolução do homem, começou a fomentar o espiritualismo para que este conhecimento que estava antes apenas circunscrito às inteligências das grandes civilizações, aos sacerdotes, os iniciados, fosse neste momento levada à grande população, ao conhecimento de toda a humanidade. Então, nesse momento, existe uma invasão espiritual em todo o orbe, principalmente na França com Kardec. E aqui, neste caso, as meninas da família Fox vão representar também um princípio dessa retomada do conhecimento espiritual para que a humanidade perceba que existe para além da morte uma vida maior, que é verdadeira e que todos estamos nessa trajetória. Olha aqui na página 187. Aspas para Emmanuel. Atento à missão de concórdia e fraternidade na América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partiria igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. Ele dá duas dicas aqui, hein? Ele fala que vai surgir aqui nas Américas uma fagulha, neste momento aqui nos Estados Unidos, uma cidade chamada Hydesville, próxima a Nova York, um fenômeno que nós conhecemos como o fenômeno das irmãs Fox, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E aqui também, nesse mesmo parágrafo, ele dá uma dica que é aqui que vai surgir mais fortemente a democracia, como é o caso dos Estados Unidos da América do Norte, não é? E também do Brasil. Então, o caso das irmãs Fox é o seguinte. Existiam duas irmãs, meninas, crianças, uma de 11 anos e outra de 13 anos. Elas eram chamadas de Kate e Maggie, Margarete, conhecida como Maggie. Kate e Maggie eram crianças como quando foram morar nessa cidade próxima a Nova York, numa casa pequena, e que aconteciam fenômenos estranhos. Quando chegava de noite, algumas batidas nas paredes, nas janelas, no assoalho, faziam com que a família se assustasse. E o pai, o Sr. Fox, antes de dormir, verificava janelas, verificava portas, verificava assoalho, para ver se não era algum problema de madeira solta ou alguma porta batendo, alguma janela com vento. Antes de dormir, ele verificava tudo, mas não tinha jeito. As batidas continuavam. E as meninas, brincando com a batida, começaram a dizer que tinha um fantasma que batia nas portas. Então elas fizeram o seguinte: se existe alguém aí, faça o que eu estou fazendo. E dava duas batidinhas. Logo em seguida, ela ouvia uma resposta. Quando elas perceberam que estava repetindo aquilo que elas propunham fazer, elas mudavam o código. Faça agora o que eu estou fazendo. E as batidas copiavam aquilo que elas faziam. Então, passo a passo, elas foram descobrindo que existia ali uma comunicação. E começaram a fazer perguntas. É o que nós chamamos de tipologia. É uma comunicação a partir de batidas.
Uma batida, sim. 2 batidas, não. Elas perguntaram: você é um fantasma? Uma batida, sim. Você é homem ou mulher? Você é mulher? Não. Aos poucos, elas foram descobrindo que existia ali uma pessoa que morreu naquela casa e que foi enterrada naquele local. E aí elas foram tecendo perguntas após perguntas com esse mesmo modo de se comunicar e descobriram que era uma pessoa que foi assassinada naquela casa e que estava enterrada naquele local. E aí o pai, o Sr. Fox, muito impressionado, chamou alguns vizinhos para perceber o que estava acontecendo. E a cada dia, mais e mais perguntas e respostas eram obtidas através desse mesmo modo de perguntar. Aqui no livro dos médiuns, nós temos aqui relatos sobre este tipo de mediunidade. Vamos ver o que diz o livro dos médiuns de Allan Kardec sobre este tipo de comunicação. Olha aqui, no livro dos médiuns, é o meu livro aqui, tá vendo? De Allan Kardec. Na página 122, no capítulo 11, tem aqui uma explicação sobre isso, que se chama sematologia e tipologia. E aí ele fala o seguinte: linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou tipologia. Este meio primitivo que se ressentia da infância da arte não oferecia senão recursos muito limitados e se reduzia nas comunicações às respostas monossilábicas por sim ou por não, com a ajuda de um número convencionado de golpes. Exatamente isso que a gente falou, não é? Na medida em que elas faziam os barulhos, a resposta ia sendo acrescentada. Mas aconteceu que essas meninas ficaram muito conhecidas. E essa história de existir este espírito que conversava com elas ficou muito famoso. E todo mundo queria ver a situação dessa comunicação. Então, as pessoas iam para a casa da senhora Fox e começavam a querer fazer sessões de perguntas, não é? E era um tempo em que as pessoas buscavam se comunicar com os entes queridos, porque era um período de muitas mortes, de muita violência. Então as mães que perderam seus filhos, as esposas que perderam seus maridos, queriam se comunicar e iam para a casa da senhora Fox, do senhor e senhora Fox, para que as meninas pudessem fazer esta comunicação. E as meninas começaram a fazer a comunicação. E aí, muitas pessoas começaram a migrar para os Estados Unidos através dessas notícias que estavam rodando todo o país. E elas foram ficando cada vez mais famosas. E começaram a fazer shows em teatros, em salões, em locais públicos. E começaram a ganhar dinheiro com essas apresentações. E foram ganhando dinheiro e ganhando dinheiro. E nós hoje sabemos que a mediunidade não é uma brincadeira, não é? É uma coisa séria, que exige muita seriedade para que não vire um caso, inclusive de obsessão, de espíritos negativos que venham prejudicar aquelas que estão no exercício da sua mediunidade. Mas as meninas Fox não sabiam como lidar com essa situação.
E aí foi começando uma situação muito ruim. Porque a gente sabe hoje, inclusive o próprio Chico Xavier fazia uma brincadeira e dizia: o telefone só toca de lá para cá. Isso ele queria dizer o seguinte: não é o médium que determina o momento em que o espírito vai se comunicar, e sim o espírito comunicante, que é aquele que vai dizer quando a resposta vai ser dada. Então, muitas vezes eu acredito, no meu olhar, já ciente desse conhecimento kardecista do Livro dos Médiuns, em que as meninas criavam uma situação de show, uma situação curiosa, de curiosidade, mas que muitas vezes não funcionava do jeito que elas queriam, e aí elas inventavam coisas para dizer que estava ali fazendo uma comunicação espiritual, quando era apenas um teatro. Veja bem, eu não estou dizendo que não existia. Eu não estou dizendo que não existia comunicação mediúnica. Eu estou dizendo que algumas vezes pode ser que elas tenham criado uma situação teatral porque o espírito naquele momento em que elas desejavam não se apresentou. E também vale a pena a gente olhar aqui no Livro dos Médiuns a questão de como se deve ser responsável com esse tipo de comunicação. Vejam bem aqui na página 120, como Kardec e os espíritos colocam o perigo de se ter uma reunião que é frívola, ou seja, reuniões que são espirituais, mas que são tolas, vão da mesma forma atrair espíritos tolos, porque os sábios, os espíritos de luz, eles não vão acompanhar coisas tolas. Então aqui aspas para Kardec: as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos do que maus, e que não dão nenhuma importância ao que dizem. Como não tem nada de inconveniente, agradam a certas pessoas que com eles se divertem e encontram prazer nessas entrevistas fúteis, onde se fala muito para não se dizer nada. Então veja só como o Kardec coloca aqui que é perigoso você brincar e tratar como se fosse banalidade uma questão que é espiritual e é profunda. Porque da mesma forma que pessoas, que espíritos iluminados não vão dar guarita a reuniões fúteis, frívolas, que não vão auxiliar a humanidade, somente alguns espíritos zombeteiros é que vão acompanhar os médiuns que agem dessa forma. Então os médiuns precisam saber da responsabilidade que é ser médium e estar em contato com o plano espiritual, porque os espíritos vão onde encontram a sua sintonia. E as irmãs Fox, com essa situação de fazer shows, de ganhar dinheiro, terminou por atrair espíritos de baixo calão, de baixa moral. E elas se tornaram alcoólatras, elas se tornaram pessoas com a vida tumultuada, porque estavam nesse caminho. E quando chegou lá na frente, uma das irmãs ficou mais velha, recebeu um dinheiro de uns grupos que eram contra o espiritismo, porque a gente sabe que o espiritismo, na sua caminhada, vai encontrar opositores, principalmente oposição daqueles que não querem perder seus privilégios quando veem as suas teorias que sustentam seus privilégios caídas por terra. Inclusive no plano astral, nós sabemos que a espiritualidade maior trabalha para o bem, mas que o outro lado também trabalha. Então uma das meninas resolveu dizer que tudo que elas faziam era mentira e que nada era real. E aí foi uma confusão, elas perderam a credibilidade.
E depois de muito tempo mesmo, mais de 40 anos depois, a moça que disse que foi brincadeira delas, resolveu falar a verdade e dizer que recebeu dinheiro para dizer que era mentira, mas que era verdade. Então fizeram uma pesquisa depois de muito tempo e foram vasculhar aquela casa lá em Huddersfield para saber se era verdade, se aquele espírito estava realmente enterrado lá. Primeiramente, eles cavaram, encontraram lá um lençol freático embaixo, mas depois, quando derrubaram uma parede, perceberam que tinha realmente ali um esqueleto e que era tudo que foi dito na primeira comunicação estava ali registrado. A ossada foi retirada e foi comprovado que toda aquela comunicação inicial estava correta e que aquele osso, a partir dos estudos, fizeram aqueles estudos e descobriram que realmente foi um rapaz que desapareceu em anos anteriores e que as pessoas já estavam procurando e era realmente aquele que estava ali enterrado, mostrando ali o princípio dos fenômenos espíritas que foram relatados. E graças ao Sr. Fox, que deixou que a história das meninas fosse propagada, o espiritismo tem aí um dos principais fenômenos que ocorreram nos Estados Unidos e que vão dar guarita depois às mesas girantes de Allan Kardec, que vão fazer lá na França o estudo do kardecismo, né, que nós conhecemos hoje, que na verdade não se deve nem falar kardecismo, porque a obra não é de Kardec, a obra é dos espíritos, como nós falamos lá no outro vídeo. Então fica aqui esse relato das irmãs Fox em agradecimento a essas pessoas que iniciaram para a humanidade esse grande conhecimento espiritual que hoje é um alento maravilhoso para todos aqueles que estudam e compreendem a grandiosidade desse saber, que nos passos de Jesus nos ajudam a caminhar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Muito obrigada!